servo do senhor é bem-vindo, em nome de Jesus. Eu já vou passar para o senhor, viu? O povo aqui está igual peixinho na lagoa, assim, ó, esperando a comida do céu. Vem? Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Irmãos, que privilégio conhecê-los. Antes ouvia muito falar dos senhores. Hoje Deus me deu o privilégio de estar com vocês. Muito feliz mesmo. Mas igual eu vinha comentando com o irmão Messias ali, eu nunca tive uma agenda para ter tanto empecilho, irmãos. Foi incrível. Incrível. O nosso presidente, o pastor Abinaí, mandou trazer os abraços. Presidente do Ministério Fama, Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, que privilégio, amém? Hoje parece que o negócio está com os jovens aqui, seria isso mesmo? Isso. Romanos capítulo 14, verso 17, vamos lá? Romanos capítulo de número 14, o versículo de número 17. Eu quero falar sobre o reino de Deus, a juventude cristã. Quantos acharam? Amém, amém, amém? Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou repetir. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Podem se sentar. Irmãos, hoje Deus, vindo de lá para cá, queimou meu coração a falar justamente sobre o reino de Deus, sobre como é estruturado o reino do Deus que nós servimos, quais são as suas marcas, quais são os seus atributos, quais são os seus adjetivos. E tudo que nós sabemos sobre o reino de Deus está justamente inserido nas doutrinas aqui estabelecidas. Você vai perceber que o reino de Deus tem marcas muito comuns, ao mesmo tempo marcas que são muito específicas, dentre qual todos os reinos, só o dele tem. A primeira marca no reino de Deus, e reino, não importa se é de Deus ou se é dos homens, só vai ser reino se tiver um rei. A Bíblia vai dizer justamente no livro dos Salmos, Salmo de número 103, versículo de número 19, que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Logo, a pergunta que não quer calar: quem é o soberano no reino de Deus? Resposta: é o Senhor, aquele que é digno de honra, digno de glória, aquele que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, aquele que é temido e que é tremido, aquele que não é que é infinito, porque infinito é aquilo que tem começo, mas não tem final. Eu inclusive acredito que nós somos infinitos, levando em conta que depois que nós entramos na existência, nós nunca mais sairemos dela. Deus é muito mais do que infinito. Ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem final. Logo, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. A Bíblia Sagrada vai apresentar uma outra marca, um outro atributo, que reino, para ser reino, simplesmente terá que ter um príncipe. A pergunta que não quer calar: quem é o príncipe do reino de Deus? Isaías capítulo 9, verso 6. Por isso nos alegremo-nos, um menino se nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é o quem é o príncipe do reino de Deus? Resposta: Jesus. E segundo, quando o Apocalipse se cumprir, todas as coisas submeterá ao louvor e à glória do seu nome. É aquilo que constantemente eu falo lá na sede da minha igreja. Nós cristãos temos motivos demais para nos alegrarmos. Nós jovens temos motivos demais para nos alegrarmos. Qual? O grande mistério do cristianismo está pautado
baseado no Deus mais poderoso que existe, caminhou entre os homens, a sua doutrina maravilhou multidões, a sua palavra levantou quem estava caído, restaurou quem estava perdido, e o mais impressionante, ele pegou a nossa rota que ia direto para o inferno, e a partir de agora, pelo seu sacrifício vicário, eu e todos nós vamos para a Nova Jerusalém, para o louvor e para a glória de Deus. Portanto, recebe isso aí. Não abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Afinal de contas, o melhor de Deus já veio lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, a Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Reino, para ser reino, vai ter que ter povo. Porque todo reino que não tem povo pode ser tudo, menos um reino. Quem é o povo do reino de Deus? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qualquer igreja cristã que tem os 5 pilares da doutrina bíblica estabelecida, que acredita em Deus, que Jesus é Senhor, que existe a Trindade, que salvação somente em Cristo e que o Espírito Santo é Deus, não importa se é Assembleia de Deus, Igreja Batista, não importa, é o povo que vai morar no céu. Reino, para ser reino, tem que ter rei, tem que ter príncipe, tem que ter povo. Reino, para ser reino, tem que ter porta-voz. No caso do reino de Deus, vai diferenciar do nosso contexto de democracia. No reino de Deus, o mesmo porta-voz do povo a Deus é o mesmo porta-voz de Deus ao povo. Quem é ele? João capítulo 16 vai apresentar ele sendo porta-voz do rei. Jesus disse assim: e quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Opa! A pergunta é: quem é que guia a igreja? Quem é que direciona a igreja? Quem é que instrui a igreja? A igreja não está pautada na nossa oratória, não na nossa retórica, não na nossa teologia, mas a base dessa igreja sempre foi, é e sempre será o Deus que nós servimos. Logo, ele fez uma promessa: essa é a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Reino, para ser reino, tem que ter porta-voz. Quem é o porta-voz do povo? Ao rei. Romanos capítulo 8, verso 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Eu sei o que eu estou falando e eu tenho certeza do que eu vou lhe falar. Basicamente, eu sei que tem jovens aqui que o pai ainda não é crente, mas eu acredito que nesse exato momento o Espírito Santo está chegando à presença de Deus e ele queima meu coração para falar para você: fica firme, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Reino, para ser reino, tem que ter rei, tem que ter príncipe, tem que ter povo, tem que ter porta-voz. E é aqui que eu quero começar, nos meus minutos que foram dados. Reino, para ser reino, tem que ter lei. Porque todo reino que não tem lei, é inclusive uma lei da física, tá? Todo organismo que não tem liderança, o organismo alto se destrói. Se você observar e dar uma rápida folheada no Antigo Testamento, você vai perceber que quase 3 milhões de pessoas foram arrancadas da mão do Egito, da mão do braço do Egito, através dos braços de Deus. Eles estão no deserto. Como é que você acha que seria 3 milhões de pessoas no meio do deserto, sem lei e sem regra? Agora, o que eu estou querendo dizer para você? Você vai perceber que no caso do contexto brasileiro,
A Constituição de 88 é a carta magna do brasileiro. É nela que está inserida princípios, diretrizes. É nela que está estabelecidos os deveres que todo brasileiro simplesmente precisa cumprir. A pergunta é: qual é a carta magna do reino de Deus? Resposta: Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É aqui que a pergunta que não quer calar. Me chamaram para falar para os jovens, portanto é com essa galera que eu vou priorizar aqui hoje. Quais são as leis do reino de Deus para a juventude cristã? Já vou falar a primeira. Deus decretou, seja no Antigo, seja no Novo, seja no Pentateuco, profeta maior, menor, livro histórico, evangelho, cartas universais, paulinas ou livro de Apocalipse, Deus decretou uma verdadeira adoração. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a parte do culto que a gente mais costuma mentir. Fui líder de jovens 8 anos. Falei para o meu irmão que ministrava louvor, meu presidente, canta essa música. Ele olhou para a letra, olhou para mim, olhou para a letra, falou: não, isso aqui eu não vou cantar não. A letra dizia assim: abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazos. Vou parar de cantar. Fui pregar um dia no campo de Palmeiras, pastor Uribe, você canta? Eu digo, não. Agora o que eu estou querendo te falar? Como é que a gente abre a boca para dizer assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se teu namorado termina contigo, tu rapa da igreja. Cuidado que se pregador deve pregar o que vive, viver o que está pregando, o adorador deve viver o que está adorando e adorar o que está vivendo. Não se esqueça que na hora do louvor e da adoração, Deus está de olho no louvor e na adoração da juventude, dos adolescentes e da igreja. Meu pastor tem ordenado eu, e nas principais regionais do Ministério Fama, pregar sobre o livro de Apocalipse. E das 7 igrejas da Ásia Menor, 4 delas receberam de Jesus elogios, mas receberam críticas. 2 delas, elogios. 1 delas, só crítica, a Laodiceia. E Deus frontalmente vai atacar a adoração que eu só canto dos lábios para fora. Porém, Jesus é bem claro em João capítulo 4, verso 23 e 24, quando diz assim: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Desculpa meu termo pejorativo, mas jovem, o pau está quebrando para o seu lado, a giripoca está piando nas tuas costas. Bendito seja o nome do Senhor, a Deus seja a honra e a glória. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Segunda regra da adoração, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Se você inclusive quiser um texto áureo para louvor e adoração, você vai encontrar em Apocalipse 4 e 5. Por que eu falo isso? É a proposta da tese de doutorado do Dr. Bob Dick, um pastor norte-americano. É lá que você vai encontrar a verdadeira liturgia que simplesmente os céus vai ensinar à terra. João está preso na ilha de Patmos, no capítulo 1 a revelação de Cristo, capítulo 2 e 3, não a opinião da igreja, porque quem tem a opinião da igreja somos nós obreiros, mas Jesus vai emitir o diagnóstico perfeito, pleno e completo. Só que no capítulo de número 4, João está dentro da sala do trono, e dentro da sala do trono de Deus, ele vai contar 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 tronos. 24 tronos, mais um trono maior, mais belo e mais poderoso. Porque quem se assenta nesse trono maior, mais belo, é mais poderoso. João chega a dizer que os 24 anciãos se levantam. E eles vão chegando para perto daquele que está sentado sobre o trono maior. E eles simplesmente vão prostrando o seu rosto ao chão, porque eles não se sentem dignos de olhar o Cordeiro nos olhos. A Bíblia diz que eles retiram a sua coroa de ouro, porque perto dele ninguém é rico, perto dele ninguém é belo,
Perto dele ninguém é santo, perto dele ninguém é poderoso, perto dele ninguém é absoluto, perto dele ninguém simplesmente desfruta de honra ou de glória. A Bíblia Sagrada diz que os 24 anciãos vão se prostrar perante o Cordeiro, e a Bíblia diz que os 24 anciãos em único coro, junto com os 4 seres viventes, com as miríades de anjos, serafins, querubim e o arcanjo Miguel, a Bíblia diz que serão 24 horas por dia, as miríades de anjos cantando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a sabedoria, estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Qual a lição que esse texto nos mostra? Não existe adoração na horizontal, só existe adoração na vertical. Não existe adoração daqui para lá, existe adoração de baixo para cima. E eu falo isso porque principalmente nós pentecostais, nós temos justamente um desejo desenfreado por músicas que pregam teologias da ameaça. Nós gostamos de músicas que dizem assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Deus não teve palco para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus não teve palco para os profetas maiores, menores. Ele não teve palco para os apóstolos, não teve palco para os discípulos. Ele não teve palco para os bispos da igreja. Ele não teve palco para os pré-reformadores, para os reformadores, para os pós-reformadores. Ele não teve palco para os avivalistas norte-americanos. Ele não teve palco para os avivalistas europeus. E o palco que ele deu para o seu filho foi uma cruz. Vamos colocar na cabeça, galera, de uma vez por todas: as armas de alguém que é verdadeiro e adorador são duas: bacia de água e toalha. A missão da igreja é lavarmos os pés uns dos outros para o louvor e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu não sou pregador de frases de efeito emocional, mas eu recebo a autoridade de Deus para falar aqui nessa noite. Hoje o Espírito Santo vai alojar dentro da sua alma. Escute bem o que eu estou lhe dizendo nessa noite. Abra o seu coração, porque hoje quem estiver caído, o Evangelho vai te colocar de pé. Quem estiver debaixo de sentença, o Evangelho vai quebrar tudo e você vai sair daqui perdoado. Hoje nós não aceitamos nada mais e nada menos do que isso. Jovens cheios do Espírito Santo nessa noite, para o louvor e para a glória de Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Lei do reino de Deus. Namoro cristão. Vamos começar a tratar sobre esse assunto, que essa irmã está animada. Então vamos começar. Quando Deus criou tudo no livro do Gênesis, Ele criou um homem. Nome dele, nome dela. Ele plantou um jardim. Nome do jardim? Éden. Quando acontece o que nós chamamos de pecado original, Deus chega e pergunta para Adão: Adão, o que aconteceu? Resposta de Adão: Senhor, tudo isso aconteceu por causa da mulher que tu me destes. Olha só o que Deus fala para Adão: Adão, faz o seguinte, porque você deu ouvido à voz da sua mulher. E ali começa a sentença. Agora a pergunta que não quer calar: de quem é a escolha? Resposta, Números capítulo 36. Você vai perceber do verso 1 e 6. Quando chegar no final do texto, Deus diz assim: e quando vocês forem casar, vocês devem escolher a mulher que bem parecer aos vossos olhos. Então lá vai a pergunta: de quem deve ser a missão, a escolha? Resposta, de vocês. Por quê? Porque quem é que vai pautar é vocês. Por que Deus ordenou você escolher? Para que porventura não der certo, nós não podemos ter o
direito de olhar e apontar para o rosto de Deus e dizer assim: Senhor, não deu certo por causa da mulher que tu me... A missão é sua. Agora, quando eu escrevi o meu penúltimo livro, que eu tratei sobre jovens, eu tive acesso a um grupo de pesquisa sobre uma escola teológica no Rio Grande do Sul, que fez uma estatística sobre o que é que estava levando os jovens pentecostais a se casar. 6 motivos foram apresentados. Dos 6, eu destaco 2. Lá vai o primeiro: amor. E talvez você olhe para mim e me pergunta assim: mas Starley, qual que é o problema disso? Eu, enquanto professor de história e de filosofia, e eu ensino na filosofia aos alunos duvidar da própria dúvida. O que eu estou querendo falar? Eu fiquei me questionando: será que todo mundo que votou, que ama no namoro, será que sabe o que é amar? Você sabe que tem um sentimento muito parecido com o amor. Esse sentimento, inclusive, foi originado de um livro chamado O Banquete, escrito por filósofos gregos. O Banquete vai contar a história de uma saga de filósofos querendo saber o que é amor. Platão já olha e já fala: vocês não sabem o que é amor? Eu vou falar: amor é eros. Perguntaram para Platão o que é eros, ele vai dizer: é desejo. Perguntaram para Platão o que é desejo, ele responde: é a falta. Logo, para Platão, amor é desejo, e eu desejo aquilo que eu não tenho, porque depois que eu tenho já não amo mais. Lembra quando você tinha uma bicicleta, depois você queria ter uma moto, já não amava mais a bicicleta, depois tinha a moto, aí você foi perdendo amor pela moto, já queria um carro, mas só que o carro é manual, foi perdendo o desejo, o amor pelo carro manual, já queria um automático, depois queria caminhonete, e seu platonismo foi sendo saciado, e a dica é: fica atento, porque muitos vão olhar para você apenas como um desejo. É possível fazer um paralelo entre amor e paixão? Perfeitamente. Canso de ver isso em sala de aula. Quando o sentimento do encanto com predisposição a ser amor vem, ele não compromete você nem na escola e nem na faculdade. Quando existe um encanto com pendência a amor, vai reforçar o seu desejo por querer estudar, obedecer seus pais e exercer atividades na igreja. A paixão vai te tirar disso. Uma certa feita na Rádio Paz, Luiz Alberto olhou para mim e me perguntou: Starley, tem como você apresentar uma metáfora sobre casais apaixonados vampiros? Amam lugares escuros e ficar chupando o pescoço um do outro. Falei para vocês que eu tenho dom de revelação? Estou revelando. Lá vai. Na paixão, que vale é apenas satisfação de impulsos sexuais, mesmo quando não há relação sexual. Estão filmando. Começa a pôr na mão aqui. Eu falei do dom de revelação, né? Depois está pondo a mão aqui. Depois está pondo a mão aqui. Aí quando vê o horário das 2 da manhã, isso é sábado à noite, a escola dominical começa às 9. E vai afastando. Então deixa eu te falar algo aqui bem claro e bem nítido. Deus tem uma promessa gigante e maravilhosa para você. Eu não estou criticando basicamente os seus desejos. Cuidado demais. Porque eu fico admirado. Rapaz, eu vejo umas meninas com vocação para o ministério, uma família bem estruturada. A paixão faz elas se apaixonarem por um Zé Droguinha. O cara anda de mobilete lá nas ruas de Goiânia, bigodinho fininho, chinelinha da Quênia. Os caras andam de Juliette no rosto ou na cara, chame do que quiser. E eu fico imaginando, tem que ser muito demônio para fazer uma moça dessas se apaixonar por um rapaz desse, meu pai. Mas em nome de Jesus Cristo, que Deus te dê inteligência, sabedoria, para você aguardar uma pessoa que Ele vai colocar na sua vida
para que o nome dele seja glorificado. Starley, quais são as leis do reino para a juventude? Resposta: leitura da Bíblia Sagrada. Na graduação em teologia, lembro como se fosse hoje, meu professor nos apresentou uma estatística da quantidade de filhos de obreiros que aderem ao ateísmo porque simplesmente entraram dentro de uma universidade. A gente fica com dó de descarregar teologia boa e pentecostal em vocês. O problema é que o professor de filosofia e biologia da universidade é o cara para explicar a teoria de Harvard, a teoria justamente da evolução. Sabe qual que é o resultado disso? O Ministério Fama tem uma escola, eu trabalho na escola, leciono 3 matérias. Todo dia, à noite, que a irmã do Abinaí pede para a gente fazer oração. Para achar um filho de crente para orar é uma luta. Sabe o que aconteceu? Uma aluna se matriculou. Aí, pastores, a menina da Umbanda, sabe o que ela abre a boca para falar? Starley, que dia que nós vamos promover um debate entre Umbanda e cristianismo? Para achar alguém, foi difícil. Por fora, eu tive que subsidiar com livros. Porque a menina no debate se sobressaiu. Ela é do 8º ano. Ela se sobressaiu. Os meninos do 9º. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Falta muita estrutura de conhecimento. Falta muita palavra. E aqui que eu quero apresentar para você algo que o SEB, que é o Centro de Engajamento Bíblico, nos apresentou uma estatística maravilhosa e neurocientífica que rolou há mais ou menos 4 anos atrás. Fizeram uma pesquisa com jovens que liam a Bíblia uma vez por semana e jovens que liam a Bíblia 4 vezes por semana. A primeira coisa que eu preciso dizer: qual é o testemunho que a Bíblia dá de si mesmo? Resposta: a Bíblia não ordena você a ler. A Bíblia ordena você meditar. Meditar é muito mais do que ler. A Bíblia ordena você examiná-la. É muito mais do que lê-la. Sabe por que eu estou falando isso? Lá vai. Jovens que leram a Bíblia uma vez por semana não teve alteração no seu comportamento, nem emocional, nem ético e nem moral. Jovens que leram a Bíblia 4 vezes por semana, 62% caiu o sentimento de estagnação espiritual. 32% contato com pornografia, 65% caiu o sentimento de amargura e desprezo e simplesmente a imaturidade na vida desses jovens. Sabe o que aumentou? 230% o desejo de cuidar de outras vidas e apresentar Cristo para eles. E aumentou 200% o desejo de pregar o evangelho nas escolas e nas universidades. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Aonde palavras de Sócrates não foram, aonde palavras de Aristóteles não foram, de Schopenhauer não foram, de Nietzsche não foi, acredite, a palavra de Deus ela vai. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de 2 gumes, vírgula, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ei, juventude, eu estou pregando a palavra do Deus mais poderoso que existe, e a palavra mais poderosa que existe. Starley, quais são os benefícios da palavra? João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Caiu quase 72% os desejos sexuais e consequentemente desejos por bebida alcoólica, quando eles tiveram acesso à palavra. Agora acredite bem no que eu vou lhe dizer. É um desafio constante nós ensinarmos a palavra e consequentemente defender a fé cristã. Mas jovens
escuta bem o que eu vou falar. Memoriza versículos da Bíblia. Leia o versículo da Bíblia. E se você tiver chamada para pregar, leia o texto. Estude o texto. Pregue o texto. Leia as escrituras. Memorize os versículos da Bíblia. Gradue-se em teologia. Alinhe a fogo do Espírito Santo. E você vai perceber que não tem coração que seja duro. Não tem alma que seja tão cabisbaixa que não dê conta de reconhecer: Deus se faz presente na sua palavra. É sobre a palavra. Pregação se resume em 3 verbos. Primeiro é ler o texto. Starley, mas eu leio e não entendo. Leia 2 vezes. Leia 10 vezes. Leia 15 vezes. Leia 50 vezes. Leia 100 vezes. Pregação é interpretar o texto. É semelhante ao caso de um pregador que vem pregar sobre o Salmo 23. Ele fala do verdes pastos, ele fala a pelagem da ovelha, ele fala quantos metros media a ovelha, ele vai dando os espaços geográficos da antiga Palestina, ele faz tudo. Só que ele não consegue explicar o texto. Pregação é a aplicação do texto. O que é que o verdes pastos, o que é que a ovelha tem a ver comigo? A Bíblia Sagrada tem a sua estrutura. 2 partes. Não o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento ele é atual, para não dar a ideia de que de fato ele foi abandonado. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos. A Bíblia tem a sua mensagem apresentando Cristo do começo ao final. A Bíblia é inspirada por Deus. Ela não é inspirada pelos homens. Ela é escrita pelos homens sobre a orientação de Deus. Significa que quando alguém fala dela, ao mesmo tempo que acredita no Deus que a inspirou, a pregação da palavra tem poder para levantar quem está caído. Tem poder para colocar na luz aquele que está nas mais densas trevas. Ele tem poder justamente para curar quem está doente. Ele tem poder para salvar quem está perdido. Logo, quando a Bíblia diz em João capítulo 1, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, na gramática grega é logos. Logo, a Bíblia está dizendo, Jesus era a palavra de Deus. Logo, era a exegese perfeita de Deus. A Bíblia andando entre os homens. O que eu quero dizer para você é que você precisa conhecer a palavra, estudar a palavra, pregar a palavra, porque é na palavra que Deus de fato, simplesmente, vai te levantar. Mas ainda eu quero dar uma terceira lei do reino de Deus para você. E aqui tem sido a bandeira que eu tenho cravado. Jovens, é fato, não foi Daniel Berg nem Gunnar Vingre quem morreu na cruz do Calvário por nós. Mas nós não vamos abrir mão da nossa identidade assembleiana. Eu prego em outras denominações e desfruto da amizade dos 2 pregadores mais conhecidos do mundo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Inclusive, um deles prefere o meu livro para jovens. Mas escuta bem o que eu vou te falar. Nós não vamos abrir mão da nossa identidade assembleiana. A nossa liturgia dos nossos cultos, nós copiamos da Igreja Batista. Mas tem uma coisa que é nossa. Nós acreditarmos que simplesmente a pregação que faz a diferença está pautada em 3 doutrinas. Primeiro, movimentos glossolálicos, o dom do batismo com o Espírito Santo evidenciado em línguas estranhas. Segundo,
o dom e o milagre da cura divina, que Jesus ainda tem poder para expulsar espíritos de enfermidade, e no lugar vazio, Ele tem poder para curar aqueles que estão enfermos. E a terceira prerrogativa da nossa pregação é que um dia os céus serão abertos, o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta, e no alarido da trombeta, essa igreja será arrebatada, e vamos comparecer para dentro dos portais da nova Jerusalém celestial. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos pentecostais. A gente pode falar o que pensar, com ética, mas nós não podemos abrir mão de que nos nossos cultos Jesus ainda cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aqui é Bleia, parceiro. Aqui nos nossos cultos o Espírito Santo trabalha, Ele cura. Nossos pastores nem sempre são os melhores doutores em teologia. Bom seria se todas as nossas professoras de crianças de fato tivessem graduação em pedagogia, com especialização em educação cristã. Mas nós somos a maior denominação pentecostal debaixo do sol, e é por isso que eu disse recentemente: só chegamos aonde chegamos porque o Espírito Santo nos levantou para a glória de Deus. Se não te colocar em constrangimento, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Se não te colocar em constrangimento, e fala em alto e bom som: aqui é a Assembleia de Deus. Diga: aqui Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, fala em línguas. Diga: se precisar nos derramar, nos derramaremos. Se precisar nos jogar nos braços deles, nós nos jogaremos. Diga: o Espírito Santo está aqui, tocando, renovando, batizando. Escuta bem o que eu estou lhe dizendo. Hoje Deus está levantando uma fogueira no seu coração aqui nessa noite. Escute bem o que eu estou lhe dizendo nessa noite. Nós acreditamos justamente que nós somos um povo pautado em Bíblia, em fogo, em unção e conhecimento. Somos a Assembleia de Deus. Prerrogativas e o perfil do jovem cristão das Assembleias de Deus. Oração. Oração, galera, não é missão apenas para o nosso presidente nem para os obreiros. Oração é missão dada por Cristo a você. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Quando eu congregava na minha primeira igreja, rapaz, aconteceu uma cena muito louca. Uma moça caía possessa por demônios. Eu tentei expulsar, não deu nada. Meu pastor juntou eu e ele, nada. Eu falei: Jesus amado, que luta é essa? Essa moça começava a ficar possessa, era 7 da noite. 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30, 10, 11, nada. De repente, viu lá na rua, na frente da igreja, 4 jovens, desculpa, da igreja pentecostal Deus é Amor. Na hora que eu os vi, eu falei: eita. Eu falei: chegou. Eu cheguei neles e eu falei: ajuda, porque o diabo está quebrando a casa de Deus. O líder falou: eu vou. Os outros: vamos deixar você sozinho não, vamos lá. A moça arrastava no chão igual cobra. Quando eu abri a porta, que os meninos entraram, ela arrastava no chão igual cobra, ela deu de cara com os 4. Literalmente eu vi na minha frente o ditado: o diabo correndo da cruz. Porque ela tentou sair e ficava batendo a cabeça para sair dentro do ponto geográfico da igreja.
Rapaz, o líder olhou e falou: em nome de Jesus, mãos para trás. Que ela fez assim, eu falei: meu Deus do céu. O camarada simplesmente vai na calma, na tranquilidade, põe a mão na cabeça e diz assim: em nome de Jesus, o Senhor da igreja, eu ordeno, sai e... Perguntei para ele: moço, que unção é essa? Ele disse: vou plantar o joelho meia-noite, só vou levantar junto com o sol, Starley, porque é na oração que os demônios são expulsos. Você vai perceber que Jesus ouve dos apóstolos dizendo assim: Senhor, os apóstolos não dizem assim: Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a ministrar louvor, Senhor, nos ensina a cantar bonito. Mas você vê Jesus ouvindo da boca dos apóstolos: Senhor, nos ensina a orar. Porque quem prega na oração, prega cheio da presença de Deus. Porque quem canta de joelhos dobrados, canta cheio da presença de Deus. Quem aconselha de joelhos dobrados, cada palavra é direção dada pelo Espírito Santo de Deus. E não se esqueça, pode ser que a derrubada do seu gigante esteja simplesmente dependendo de longas horas de joelho da sua parte. Minha mãe nunca pisou o pé dentro de uma faculdade. Líder da consagração de uma das regionais do Ministério Fama. Mas a minha mãe olhou para mim e me disse assim: Starley, quando o mundo der as costas para você, quando os homens tiverem nojo de você, quando os homens, Starley, te abandonar, planta o seu joelho no chão, se humilha, porque Deus virá a seu encontro e se cumprirá o Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Caiu, vai para a oração. Te decepcionaram, vai para a oração. Te traíram, vai para a oração. Porque a oração trará o reino de Deus, te dará força, e no tempo certo Deus irá prover, e a promessa dele irá cumprir para o louvor e para a glória do seu nome. Irmãos, eu vi alguns pregadores pregarem quando adolescente era, e eu dizia: meu Deus, um dia eu vou chegar pelo menos perto deles. Hoje alguns deles são meus amigos, mas está nítido que a qualidade está caindo. Pregador bom hoje é que faz os outros sorrirem. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Não vamos abrir mão das doutrinas pentecostais. Acabei de sair de um estudo profundo sobre a biografia. Eu vou começar a lecionar para eles quarta-feira que vem, que eu dou aula em um curso de apologética cristã para jovens e adolescentes defender a fé nas escolas e na faculdade. Eu simplesmente vou começar a ensinar a história da Assembleia de Deus. E o que eu estou mais ficando admirado, Daniel Berg e Gunnar Vingre cravou a doutrina do movimento pentecostal em terras brasileiras. O batismo com o Espírito Santo se mudou para cá de mala e cuia. E quando você observa a história do movimento pentecostal, 1 ano antes de nós, chegou para cá a Congregação Cristã do Brasil. 1 ano depois, vai chegar as Assembleias de Deus. O que Daniel Berg e Gunnar Ving pregava? Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e ele tem poder de levar o homem para o céu. Você sabe o que eles contaram? Eles disseram que andaram 14 quilômetros para Presidente lá visitar uma igreja que eles tinham aberto. Eles chegaram, diz que a dimensão espiritual era tão grande, que ele disse que viu mulheres flutuando dentro da igreja no poder de Deus.
É isso que eu quero que você entenda. Na história do dicionário do movimento pentecostal, nós temos um sul-americano, mas nós não temos nenhum brasileiro. Será que não vai ter um jovem que queira ser usado por Deus? A partir dos anos 40, nós temos a implantação da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo na pessoa de Manuel de Melo. Igreja Pentecostal Deus Amor na igreja do missionário Davi Miranda. E tem uma que a mais me impressiona. Uma missionária chamada MC Person, fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. Na época que as mulheres não votavam nos Estados Unidos, essa mulher conseguiu implementar uma igreja do tamanho da Catedral da Fama. Agora pira no que eu vou falar. Essa pastora presidente colocou pastores e obreiros ao redor das quadras da igreja, porque as pessoas não aguentavam chegar dentro da igreja em pé, caíam libertos por demônios e cheios da presença de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Chegamos ao ano de 1970. É aí que começou a vinda do neopentecostalismo, ou dos novos pentecostais. E aí, meu presidente, algumas coisas foram acontecendo, pastora. Para que eu vou querer casa no céu, sendo que eu posso ter uma no condomínio fechado? Não tem problema nenhum. Inclusive, eu estou aí para receber uma da parte de Deus. Mas para que eu ia querer carro e carruagem de fogo, sendo que eu posso andar de caminhonete do ano aqui? Não tem problema nenhum com isso. Mas aí começaram a colocar sabonete ungido, começaram a colocar rosa ungida, facão ungido. Escuta o que eu quero dizer para você. Pentecostais clássicos não abrem mão de duas coisas: palavra e oração. O evangelho não precisa de muleta, não precisa de rosa ungida, não precisa de sabonete ungido. Nós acreditamos, o Espírito Santo é quem faz a diferença no meio da sua igreja. Fique de pé. Posso trazer eles aqui na frente, pastor? Posso trazer eles aqui na frente? Quem tem perna, vem aqui na frente. Eu vou falar logo assim. Porque se eu falar, se o Espírito Santo te tocar, você não vai vir? Então quem tem perna, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, ocupa aqui todo esse espaço. E saiba que tem uma galera vindo atrás de você. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. O reino de Deus é juventude cristã. Chega mais para frente, que se você olhar para trás, você vai ver uma fila gigante. Isso, sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Tem gente vindo atrás de você. Então eu quero pedir, se for possível, chega mais, ocupa tudo aqui em cima. Fica mais perto de mim. Isso. Oh Espírito Santo de Deus, chega perto de mim, porque Deus vai mandar um vento impetuoso aqui nessa noite. Se eu convidar você a abrir o seu coração, abra, porque a Shekinah de Deus está se aproximando aqui da Catedral das Assembleias de Deus de Minaçu aqui nessa noite. Oh, xarabacanturimican. Xarabacanturimicantarabachéria. Da primeira vez eu te fiz um pedido, agora no nome de Jesus eu estou te dando uma ordem. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Somos as Assembleias de Deus. E eu vou falar o que vai doer aqui, mas é para falar. Falei isso na nossa igreja. Somos as Assembleias de Deus, galera. E não somos as Assembleias dos homens.
Porque no dia que nós nos tornarmos as assembleias dos homens, nós vamos caminhar para ser a assembleia dos deuses. E nós não somos as assembleias dos deuses. Nós não somos as assembleias dos homens. Nós somos as assembleias de um Deus só, digno de honra e digno de glória. Starley, por que você pediu para pegar na mão da pessoa que está do seu lado? Eu pedi só para você pegar na mão da pessoa porque eu sei que você está fraco. Mas essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa está queimando na presença de Deus. Oh, Espírito Santo. Xarabacanturimicantarabaché. Lessurimicantarabagás. Xarabacanturimicantarabaché. Já tem jovens recebendo o Espírito Santo de Deus aqui. Escute bem o que eu estou lhe dizendo, ela ainda não chegou, mas a Shekinah de Deus vai chegar aqui nesse ambiente. E quando ela chegar, hoje nós profetizamos, Deus vai mudar a sua vida aqui hoje. Olha para cá. O que eu vou te falar vai parecer papo de calvinista, mas não é. O que eu vou falar aqui não é para todos, na verdade é para quase ninguém. Mas tem alguns aqui que foram chamados para Deus para o ministério. Alguns estão aqui, alguns estão aqui. Porque esses aqui já sabem quem eles são. Titi Starley vai resumir a parada simples assim: se você é chamado por Deus, esquece. Você perdeu o seu livre-arbítrio. Starley, como assim? E essa é a última lei do reino de Deus para você. Cumpra a sua vocação. Se você me perguntar, Starley, qual é as vontades de Deus na Bíblia? Te resumo em 3. Primeira, vontade geral. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é salvar todos. Segunda, vontade específica. Mateus capítulo 7, verso 12, por exemplo. Antes, tudo que vocês quiserem que os homens façam a vocês, vocês devem fazer primeiro, porque disso depende a lei e os profetas. Agora tem a terceira, vontade restrita. É a vontade que Deus tem para mim e não tem para você. Tem para você e não tem para mim. É o que esses pregadores de coach estão chamando de propósito. Mas é a sua vocação. E escuta bem, se um dia Deus falou com você, seja usando um profeta, usando sua mãe, seja se revelando a você, eu te escolhi para cumprir e para fazer isso, esquece, seu livre-arbítrio acabou naquele dia. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. A Babilônia vai invadir a nação de Israel 3 vezes. Na primeira vez vai Daniel e seus amigos. Na segunda vez, Ezequiel junto com mais uma turma. Na terceira feita, o templo de Jerusalém é destruído. Agora sabe o que impressiona? Ezequiel na Babilônia disse para Deus que não ia profetizar. Deus disse assim: Ezequiel, tu profetizarás a minha palavra, quer esse povo ouça, quer deixe ouvir, quer você queira ou não, tu profetizarás as minhas palavras. Mostra aí para mim Deus respeitando o livre-arbítrio de Jeremias. Senhor, eu não vou pregar, eu sou apenas uma criança. A Bíblia Sagrada diz que Deus pergunta a Jeremias: o que você está vendo à sua frente? Vara de amendoeiras. Jeremias, presta atenção, nunca mais abra a boca para dizer que você é uma criança, porque tudo que você falar, o meu Espírito falará através de você. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Moisés. Moisés fez 4 objeções a Deus, e Deus estoura os seus argumentos igual alfinete estoura balão. O Deus das Escrituras não ouve não de quem Ele chama, de quem Ele seleciona, de quem Ele vocaciona e de quem Ele escolhe. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Jonas, a parada vai resumir assim: ou você vai por bem,
ou você vai por mal, ou vai por cima do navio, ou vai fedendo a peixe, ou vai cheirando a perfume, mas o teu propósito vai se cumprir para o louvor e para a glória de Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. E aí que a minha proposta é muito mais séria. Eu disse para você, hoje sua vida muda, porque daqui para frente ou Deus te usa, ou Deus te mata. Foi a oração de John Wesley. Ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Então de duas uma, para esses que são chamados, ou Deus vai te usar, ou prepara para ser golpeado pela morte. Eu sei o que eu estou falando, já quis parar outras vezes. No mês passado, meu pastor colocou eu dentro do gabinete. Falei, presidente, tanta coisa tem acontecido comigo. Mas o Deus que me chamou chegou para mim e disse para mim não parar. Eu falei para ele terça-feira, pastor, eu vou atender Campos de Minasul. Ele transmitiu os braços ao nosso casal de pastores presidente. E disse, só prega a palavra. Só a palavra. E eu pregando a palavra de Deus nessa noite, eu tenho um recado de Deus para você. Você pode ser desamparada pelos homens, mas não é desamparada por Deus. Pode ser esquecido aqui na terra, mas não é esquecido pelos céus. Então, com todo respeito, eu vou te convidar agora, você não é a rezar. Não é você fechar os olhos e esperar não sei o que acontecer. Eu vou te convidar você a orar. Orar. Orar para quê, Starley? Orar para outra coisa a não ser para que Jesus venha no seu coração aqui hoje. Oh, Espírito Santo de Deus, pegou na mão da pessoa que está do seu lado, repita assim comigo, Jesus, faz igual John Wesley, Jesus, me toca, Senhor. Jesus, cura as feridas. Diga, cura as feridas. Me desprezaram, falaram palavras negativas, mas Jesus me cura. Diga assim, Espírito Santo, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, me abraça, me toca, Espírito Santo, me envolve, mais alto me envolve, com a tua glória. Diga, Espírito Santo, se tu tens o propósito de me usar, me usa, mas me prepara. Espírito Santo, se tu tens o propósito de me levantar, me levanta, mas me prepara. Diga, Espírito Santo, me unge aqui nessa noite. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Hoje é o dia que Jesus está dizendo, seja batizado, batizada, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia do meu Espírito. Hoje é o dia que o Evangelho está dizendo para você, minha filha, para de simplesmente ficar reclamando, para de simplesmente ficar se queixando. Eu desci do céu, eu carreguei 120 quilos de madeira nas minhas costas, eu fui na cruz do Calvário, eu salvei você, eu te enchi do meu Espírito. Aleluia! Eu estou pregando nessa noite para uma juventude das Assembleias de Deus. Receba o Espírito Santo nessa noite, receba o Espírito de Deus aqui nessa noite.
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos, nós não aceitamos menos do que isso esta noite, e todos foram cheios do Espírito Santo. Enquanto você está orando, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos um demônio de depressão aqui nessa noite, transtorno de mutilação, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo aqui nessa noite. Ei, minha filha, não acredite do que o diabo anda colocando na sua cabeça. Para de pensar que você é uma derrota para você mesmo. A Bíblia diz quem você é, mas você é a geração eleita, é o sacerdócio real. Você é a nação santa, é o povo adquirido que Jesus te chamou para pregar o evangelho, te colocar nessa igreja, te colocar na sua casa, para te chamar, para te levantar para uma grande obra. Não desista do concurso público. Stanley, mas eu comecei, estava estudando, reprovei 2 vezes. Faz a terceira, faz a quarta. O teu nome será publicado no Diário Oficial da União, para o louvor e para a glória de Deus. Os irmãos que estão aí atrás, se seu filho estiver aqui, levante suas mãos. E se não estiver, levante as suas mãos a si mesmo. Em nome de Jesus Cristo, vamos voltar a acreditar nas coisas do céu. Em nome de Jesus Cristo, vamos voltar a acreditar nas coisas espirituais. O culto está dando pouca gente, mas a pergunta é: nessa pouca gente que dá, o maior de todos está ali, porque ele, se estiver, fica tranquilo. Trabalhe eficácia no evangelismo, trabalhe eficiência no evangelismo, mas do que adianta ter pregador de nome, cantor de nome, se o Deus que é o Todo-Poderoso não estiver? E eu acredito que Ele está aqui nessa noite, eu acredito que Ele está passando no meio dessa juventude aqui nessa noite. Unção, chamada divina, oração, batismo com o Espírito Santo, pregação, louvor que cura, pregação que liberta, evangelho que restaura, amizade edificante. O seu namoro estará debaixo das mãos de Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo: Deus, Ele vai cumprir a promessa e o propósito que Ele tem na sua vida. Satanás vai tentar parar, ele vai querer sua cabeça na bandeja, os homens vão te trair, vão te decepcionar. Todavia, quando você chegar para dentro do seu quarto e plantar o seu joelho no chão, se abrirá os céus e o Senhor dos exércitos descerá, e Ele será o seu amigo. Porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Levanta a sua cabeça, sai dessa depressão, olha para o espelho, coloca o seu dedo indicador na pessoa que você está vendo e diga: você é a imagem e semelhança de Deus. Stanley, mas eu nasci num contexto difícil. Jesus também. Stanley, mas eu nasci num contexto complicado. Não se esqueça, bate a poeira e levanta, porque vai